Olá, amigos do canal Simplesmente. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Eu sou o Gilberto e agradeço por ter você aí do outro lado me fazendo companhia, prestigiando o nosso trabalho, o nosso conteúdo, beleza? Eu fiz um vídeo resposta às afirmações do pastor e parlamentar Marco Feliciano. Tempos atrás, durante uma pregação aos fiéis da sua igreja, ele disse que o ex-beatle John Lennon foi morto por Deus, olha só, porque teria zombado de Jesus. Na verdade, não é só o pastor Marco Feliciano que tem feito esses tipos de afirmações, mas outros youtubers evangélicos sempre fazem essas afirmações que Deus está pesando a mão sobre essas pessoas que zombam, que escarnecem de Deus. Mas eu trouxe a fala do pastor e apresento aqui na lógica porque suas afirmações não têm fundamento. E não é nada contra a pessoa do pastor Marco Feliciano, eu estou questionando dentro do campo das ideias, pessoal. Portanto, vida longa ao pastor. Vamos ver o vídeo e já nós comentamos. John Lennon um dia chegou diante das câmeras, pastor Rio, bateu no peito e disse: os Beatles são mais populares do que Jesus Cristo. Jesus não era popstar como ele, mas sim o mestre de uma grande religião. John Lennon estava olhando para as câmeras dizendo: nós Beatles somos uma nova religião. A minha Bíblia diz que Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune. Passou algum tempo depois dessa declaração, está ele entrando no seu apartamento. Quando ele abre a porta e escuta alguém chamar ele pelo nome, ele vira e é alvejado com 3 tiros no peito. Eu queria estar lá no dia que descobriram o corpo dele. Ia tirar um pano de cima e ia dizer: me perdoe, John, mas esse primeiro tiro é em nome do Pai. Esse é em nome do Filho. E esse é em nome do Espírito Santo. Ninguém afronta Deus e sobrevive para debochar na mão das assassinas. Então aí o pastor já está equivocado. Primeiro, porque John Lennon não teria dito que estava fundando uma nova religião. Ele teria dito que os Beatles eram mais famosos que Jesus, em um tom de brincadeira, na verdade, quando ele dava uma entrevista à jornalista Maureen Cleave. Ali, num momento de descontração, talvez usou uma força de expressão. Um jornal americano teria propagado essa declaração de John Lennon, e isso num país majoritariamente cristão, como eram os Estados Unidos, ou ainda é, e a Inglaterra. Então isso, sem dúvidas, não caiu bem para o lado de John Lennon. Mas, algum tempo depois, John se arrependeu de ter se envolvido nessa polêmica e que foi no momento e no lugar errado, afirmou ele. Mas aí a lambança já estava feita, e mais de 10 anos após essas eventuais declarações, foi que Mark Chapman, um desequilibrado mental que queria ficar famoso como os Beatles, na noite do dia 8 de dezembro de 1980, atirou em John pelas costas, e não no peito, como diz o pastor, acertando 4 tiros, e não 3. Aí já dá para perceber que não tem nada a ver com a vingança de Deus, com a mão pesada de Deus. Porque, inclusive, o próprio pastor reconhece que Deus é misericordioso e que não tem prazer na morte do ímpio. Aí alguém vai dizer assim: mas e Deus é um fogo consumidor, de Deus não se zomba e fica impune. Muito bem, é verdade, eu também concordo. Porém, vejamos, o que está escrito em Hebreus 12, 29 refere-se àqueles que já alcançaram a misericórdia e, ao invés de agradecer pela salvação, murmuram contra Deus e apostatam-se da fé, voltando para trás, como, por exemplo, o que aconteceu com os hebreus lá no deserto, no tempo de Moisés. E, segundo a Pedro 3,7, ele guarda, Deus, o dia do juízo para total destruição dos ímpios, dos pecadores que não se arrependem. Agora, é lógico que o próprio John Lennon contribuiu para que tudo isso acontecesse com ele. Para vocês terem uma ideia, ele teve uma vida bastante atribulada, a mãe dele foi morta, atropelada em frente à casa onde eles moravam, em Liverpool, se eu não me engano. Teve problemas de relacionamento com o pai, ficaram por 17 anos sem se comunicar. Depois ele... envolvimento com drogas, várias delas. A fama subiu na cabeça dele, ele teve problemas comportamentais, rebeldia de jovem, uma vida muito atribulada, e as consequências foram inevitáveis.
Isso é natural. E as outras pessoas que, dezenas de cantores e artistas famosos que tiraram suas vidas, outros morreram de acidente de carro, como o cantor Gessé, vários outros de overdose, ou seja, eles mesmo não souberam lidar com as situações adversas e acabaram dessa forma. Abraham Lincoln foi morto a tiros, Kennedy, Martin Luther King, o Malcolm X e muitos outros que não blasfemaram, que eram cristãos, que eram evangélicos e não blasfemaram, não zombaram de Deus e mesmo assim tiveram mortes trágicas, foram assassinados, como o caso. Então, pessoal, finalizando aqui o nosso conteúdo de hoje, vemos claramente que nesse caso é muito relativo todos esses acontecimentos. Não foi que Deus pesou a mão, que Deus é vingativo, foi que John Lennon semeou e depois voltou colhendo. As atitudes dele, impensadas, acabou gerando tudo isso. Eu não sou fã do John Lennon, estou defendendo ele, não. E nem sou contra a pessoa do Marco Feliciano. Só acho que muitas dessas afirmações não têm fundamento. Então, eu trouxe esse conteúdo refutando essas afirmações do pastor Marco Feliciano, mas e você? A sua opinião também é muito, aliás, é mais importante que a minha. O que você acha disso, dessa fala do pastor? E deixa aqui nos comentários, se inscreva nesse canal, simplesmente, e eu já te espero para o nosso próximo vídeo. Dê uma sugestão de vídeo para... E, como sempre, a todos vocês, o meu muito obrigado.